Bem-vindos a mais um episódio do Fábrica de Mentes Inquietas, né? O podcast que já todos conhecem bem. Não esqueçam de pôr o like, gostei, esses sinaizinhos e, além disso, divulgar para os amigos, para os parentes, porque as informações aqui são sempre muito transparentes e muito claras e muito interessantes, né? Hoje nós estamos com uma dupla aqui bastante boa lá do Hospital das Clínicas, né? Do Departamento de Oftalmologia, professora Suzana Matayoshi e o Dr. Rogério Leal, né? Que são companheiros de trabalho lá, né? Uhum. Cada um teve uma trajetória diferente, né? Vindo de origens diferentes, mas se encontram na cirurgia plástica ocular, né? Ou oculoplástico. Belo nome, né? Isso. Mas oculoplástico é exatamente a descrição, né? Óculo de olhos e plástica de cirurgia plástica. Eu não vou falar o currículo deles hoje aqui, porque nós íamos passar pelo menos metade do tempo disponível só falando sobre isso. Mas vou pedir para cada um deles, cada um de vocês dois, só fazer um traçado da trajetória de vida de vocês e a escolha de ser médico, depois de ser oftalmologista e depois ter uma subespecialidade, né? A gente pode chamar assim? É isso mesmo. Tá bom. Vocês escolhem quem começa. Pode começar por esse lado da mesa. Bom, eu sou Rogério Leal, médico, comecei a minha carreira, comecei o curso de medicina na Universidade Federal do Paraná e depois vim para São Paulo fazer a residência médica em oftalmologia no Instituto Tadeu Sevintal, um professor muito querido, muito amado. E já no terceiro ano da residência, eu escolhi um fellow chamado cirurgia plástica ocular ou oculoplástica e eu tive o primeiro contato com a professora Suzana. Na USP, a professora teve a iniciativa de criar um curso chamado Transferência de Habilidades em Cirurgia Plástica Ocular, que é o ramo, para mim, o mais querido dentro da oftalmologia. E aí eu fiz esse curso lá com a doutora Suzana na USP e passei praticamente nunca mais me desliguei do setor, nem da professora Suzana. E anos depois eu passei a trabalhar como um médico voluntário no setor. E lá o trabalho que a gente mais desenvolve é ligado às doenças das pálpebras, relacionadas à parte da visão também, e doenças que envolvem a cirurgia plástica e que podem influenciar a visão e o globo ocular como um todo. Uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena citar, durante a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra conhecida como Guerra de Trincheiras, então as armas eram relativamente simples e os soldados caminhavam uns até os outros e davam muitos tiros e atingiam a face. E da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, houve um grande desenvolvimento na parte médica em relação aos tratamentos das sequelas dessas lesões provocadas durante a Primeira Guerra. E na Segunda Guerra Mundial, houve novamente um número enorme de pessoas com lesões faciais. Eu lembro de um peeling químico que no passado ele era muito conhecido, o peeling químico de fenol, e ele passou a ser muito usado entre a Primeira e a Segunda Guerra para compensar grandes queimaduras na face, grandes problemas dessa origem. E quando chega naquela fase ali pós-Segunda Guerra Mundial, os departamentos pelo mundo de cirurgia plástica e os departamentos de oftalmologia sentiam falta de um cirurgião que soubesse trabalhar com as questões reparadoras e também estéticas do conhecimento da cirurgia plástica, na plástica da face, e que esse cirurgião também tivesse o conhecimento da oftalmologia, porque as lesões abrangiam as duas áreas. E foi aí que surgiu a cirurgia plástica ocular. Foi esse o berço. Então decidiu-se que um oftalmologista com conhecimento da área da visão, com conhecimento da área da órbita, pudesse também aprender as questões relacionadas à cirurgia plástica, principalmente na plástica de face, e criando assim a competência para atender casos que atingem as duas áreas. E depois
no Brasil, isso teve um grande avanço com o desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, da qual a professora Suzana já foi presidente, e com isso eu passo a palavra para a professora Suzana. Então, e assim, o meu início também, eu sou médica, formada pela Universidade de São Paulo, e eu digo que eu sou caipira da USP, porque eu fiz a graduação na USP, a minha residência na USP, o fellowship na USP também, e aí eu fui contratada como assistente do Hospital das Clínicas, depois, num concurso, continuei como docente e agora continuo lá também. Então, são alguns anos, eu não vou nem falar quantos anos, mas, enfim, a vida toda profissional na instituição. E plástica ocular. Então, e oftalmologia. Por que oftalmologia? Na verdade, durante a minha graduação, eu sempre quis uma área que fosse clínica e cirúrgica. Eu sempre achei que só clínica não bastava. Eu queria coisas. Eu queria, assim, Mentes usar as inquietas. mãos. Exatamente. Mentes inquietas, mãos inquietas. Então, queria uma área cirúrgica e a oftalmologia, durante a graduação, me interessou muito, porque tinha tecnologia envolvida, a imagem. Eu sempre fui apaixonada pelo fundo de olho. Achava que aquela gema, né, a papila do nervo óptico, parecendo uma gema, com os vasos, aquilo realmente foi atordoante no terceiro ano, quando eu vi pela primeira vez, e fui fazer oftalmo. Agora, a plástica ocular surgiu da inspiração de 2 assistentes do Hospital das Clínicas, o Dr. Eurípides da Mota Moura, que era o chefe da plástica ocular, então, muito querido, o Dr. Henrique Kuta, que também me incentivou muito na área. Então, eles me puxaram para a plástica ocular. Na verdade, eu entrei na oftalmologia querendo fazer retina. Então, assim, queria fundo de olho. Uhum. Mas, enfim, acabei mais para a área externa, então, enfocando as doenças palpebrais, as lacrimais, a cavidade. E aí vem o que o Rogério falou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, que o Dr. Eurípides da Mota Moura, inclusive, foi um dos fundadores, né? E a plástica ocular existe como uma área no Hospital das Clínicas desde 1970. Então, é uma área antiga dentro da oftalmologia. E o que acontece é isso. É um oftalmologista, então, a visão do oftalmologista no tratamento, no cuidado das doenças das pálpebras, das vias lacrimais, da cavidade orbitária. Então, é uma área que, se a gente for ver, tem muitos profissionais que atuam nessa região. Então, a gente tem os próprios otorrinos que estão nas adjacências, neurocirurgiões, cirurgiões de cabeça e pescoço. Agora, atualmente, nós temos dentistas, né? Então, tem essa, digamos, eu acho que é um tópico que a gente pode até discutir, a invasão da área por outros profissionais da área de saúde, mas, de qualquer forma, então, desde 1970, essa área existe no Hospital das Clínicas e é onde a gente tem trabalhado, né, Rogério? Então, no nosso ambulatório de quintas-feiras, que nós fazemos, onde nós discutimos junto aos residentes, operamos os casos e muitas vezes desafiadores, que o Hospital das Clínicas, como um hospital terciário, vem casos realmente muito desafiadores. Mais desafiadores do que casos simples. Não é só uma questão da estética, né? Quer dizer que existe alguma necessidade realmente que a pessoa precisa fazer essa plástica. Ah, sim. Porque, em geral, a palavra plástica remete à estética. Né? Isso que eu estava... Então, mas, no final das contas, o significado seria de transformação, né? Então, é transformar alguma coisa.
Então, eu diria que essa transformação ela pode ser algum aspecto funcional, anatômico, que não esteja normal, digamos assim. Então, mas bem como melhorar. Aí vem essa parte estética, né? Que está muito em voga atualmente. Para todos os profissionais, né? Todos. Todo mundo está tentando fazer de alguma forma, alguma coisa nesse sentido, em perto dos olhos também. Isso, acho que o rosto, acho que com a divulgação, internet, isso de cada um mostrar a sua própria face, isso tem tornado a nossa área muito visada. Né? Então, as pessoas querem olhar os olhos, querem olhar a boca, mas querem usar os olhos e o nariz também, né? Exato. Então, mas e é um perigo. Sim. O que talvez torne a nossa área ainda mais nobre é que em algumas situações, na presença de tumores, de lesões traumáticas e etc., nós temos como primeiro objetivo fazer a recuperação desse paciente, a preservação do globo ocular, a preservação da visão. Então, digamos assim, o olho e a visão são os nossos primeiros clientes. Mas a partir do momento que você consegue fazer uma reparação dessas lesões, entra daí num segundo plano o que é que nós podemos fazer também do ponto de vista estético para devolver a essa pessoa um pouco de autoestima, uma situação clínica um pouco melhor, mas sempre lembrando que preservar a visão, preservar o globo ocular, preservar a saúde é o passo número 1 do oculoplasta. E, num segundo momento, nessas situações, também devolver em algum grau uma melhora estética para esses pacientes que muitas vezes, com tumores mais severos, com traumas mais graves, a questão estética fica muito prejudicada. Então, é quase que uma reintegração, mas associando a estética a essas questões funcionais e reparadoras. Eu acho que a diferença nossa do cirurgião plástico, de formação, de cirurgia geral, aí cirurgia plástica, é exatamente essa. É o enfoque do oftalmologista. Então, nós temos sempre a visão como primeiro cliente, né? Como você falou, né, Rogério? De que nós não vamos... a gente prioriza... Até na hora da blefaroplastia, por exemplo, até deixar um pouco de pele, até intervir menos para que a função visual realmente seja preservada. Eu acho que esse ponto é importante, que eu gostaria de frisar para quem estivesse assistindo essa nossa... Só para a gente conhecer os termos, né? Blefaroplastia é a cirurgia da pálpebra. Isso, exato. Que significa a retirada de pele, a remoção de bolsas. Na verdade, um rejuvenescimento da área palpebral, né? Mas, eventualmente, é para tratar, por exemplo, de uma questão funcional, né? Aquelas pitoses discretas que precisam ser tratadas. Na verdade, é assim... Pitose é quando a pálpebra caída, né? Então, eu diria que o pessoal conhece cirurgia palpebral mais como blefaroplastia. Mas nós temos, dentro da área, alguns nomes e algumas especificações. Então, a blefaroplastia ela pode ser funcional, sim, quando o excesso de pele ele realmente causa uma cortina que fecha os olhos. Agora, às vezes, o músculo que levanta as pálpebras, né? O músculo levantador da pálpebra superior, às vezes ele pode estar enfraquecido, com algum problema degenerativo, então a pálpebra cai. Então, é uma outra cirurgia, que não a blefaroplastia, mas uma correção da pitose palpebral. Mas tem vários nomes, várias doenças que a gente trata. A senhora falou que teve, assim, aumento de procura, né, na oftalmo, com várias doenças que vocês nem imaginavam. Poderia falar quais são essas doenças? Qual que foi esse boom, assim, né, esse aumento na oftalmologia depois de 1970? Eu acho que é assim. Eu diria que
com o aumento da longevidade, isso eu acho que é importante, e com a melhora da qualidade de vida, as pessoas vão querendo se cuidar mais. E eu acho que isso, a possibilidade de se cuidar. Então, você olhar no espelho e achar que não, eu acho que dá para melhorar aqui alguma coisa. Então, eu acho que esse movimento aconteceu no mundo todo. Com melhora também da prestação do serviço de saúde em todos os lugares. Então, isso é uma coisa que, no Brasil, particularmente em São Paulo, eu acho que a gente tem observado mais. Aí eu pergunto, desculpe interromper. Não, claro. É a arte que se refinou ou a tecnologia que ajudou a arte? É pergunta difícil. Não, mas em 50 anos, né? Acho que dá pra ter uma perspectiva. Mas eu acho que isso imbricou isso, né? Então, eu acho que uma coisa influenciou a outra também, né? Então, sempre esse desenvolvimento, eu acho que ele como é que se diz? Não é unidirecional, né? É bidirecional, uma coisa alimentando a outra sempre. Né? É muito interessante que algumas pacientes, quando a gente fala da parte estética, às vezes elas assistem podcasts, TV, leem revistas, veem pessoas famosas de uma determinada maneira e começam a sonhar em ter aquela aparência. E uma dessas pacientes que eu estava atendendo falava muito sobre o sonho. E aí, no final da consulta, eu comentei, sabe, nós como cirurgiões também temos nossos sonhos, né? E assim, faz parte dos nossos sonhos e, de certa forma, nos últimos anos, vem se realizando. A tecnologia ajuda em fios que têm cada vez menos reação. Se a gente voltar para a década de 70, tem um tipo de fio chamado nylon, que é um dos fios que causa menos reação, mas lá atrás, na década de 70, existem alguns casos de reação a esse fio. Hoje em dia, é muito mais raro, porque a qualidade do fio melhorou muito. Existem alguns medicamentos que ajudam a reduzir sangramento na cirurgia e a maneira de utilizá-los foi melhor esclarecida nos últimos anos. Então, eu também tinha um sonho, quando a gente começou a fazer cirurgia, de ter um corte que sangrasse menos. Hoje a gente tem cortes a laser. De ter menor edema, as medicações são mais eficientes. De ter menor sangramento, as medicações, os cortes, ter menos reação inflamatória, os fios. Então, uma coisa acompanha a outra e, às vezes, você fica na dúvida. Será que aqui foi a tecnologia ou foi a arte? Bom, um pouquinho de cada. A minha pergunta é no seguinte sentido. Onde que fica a diferença entre uma cirurgia reparadora e uma cirurgia estética? Isso parece fácil, mas não é fácil. Não é fácil, principalmente porque toda cirurgia reparadora tem um quê de estético, e toda estética tem alguma coisa de reparadora também, se a gente for analisar. Então, principalmente naquele que tange operadoras de saúde, de seguro-saúde. É onde eu ia chegar. Então, fica realmente complicado, porque até você definir o que é normal, o que não é normal, é difícil. Então, por exemplo, a gente pode simplesmente fazer um exemplo de um paciente que quer fazer uma blefaroplastia. É claro que, quando a gente fala numa blefaroplastia inferior, de bolsas inferiores, por exemplo, a gente não consegue dar um tom muito funcional para a região inferior. Mas, no que tange as pálpebras superiores, que é a importância do campo visual, então, em relação a pálpebras superiores, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que existe uma parte funcional sempre envolvida. Então, se você tem um excesso de pele ou bolsas palpebrais também pesadas, né? Então, isso, no final do dia, a pessoa, ela realmente está cansada, então a pálpebra mais baixa vai interferir no trabalho, vai interferir na produtividade. Então, tem uma parte funcional, mas às vezes o termo blefaroplastia,
às vezes ela é ingrata porque a pessoa vai entender que é sempre estético e não é assim. Agora, às vezes também uma ptose palpebral, que é uma doença, às vezes ela pode ser tão pequena que a correção, aos olhos de muita gente, vai falar, mas isso aqui é estético. Você não tem nada de funcional. Então, mesmo nós, no nosso cotidiano, a gente se depara com essas situações. É difícil. Entendi. Uma frase que eu adoro é a prática da arte da medicina, que engloba um sentido muito filosófico. Recentemente, aqui no Brasil, nós definimos dentro da sociedade um trabalho que foi muito bonito, o termo blefaroplastia estruturada. E essa blefaroplastia, ela associa uma cirurgia de caráter mais estético, que é a plástica da pálpebra, a retirada da pele, com uma cirurgia que tem um caráter um pouco mais funcional, que é a correção da ptose. E blefaroplastia estruturada significa realizar a blefaro, a parte considerada mais estética, com a correção da abertura, que é considerada uma parte mais funcional. E aí, quando você corrige a abertura, como resultado disso, você ganha campo de visão, ao mesmo tempo, você ganha um aspecto estético muito mais bonito. Então, você tem uma cirurgia funcional que entrega a estética. Para a gente discutir isso, essa arte com planos de saúde, eles precisam empacotar e definir de alguma forma, mas essa cirurgia, no próprio nome, ela trabalha a estética, a estrutura também em função da estética. Então ela faz a mescla, ela deixa mais difícil definir. É híbrido. É híbrido, exatamente. totalmente híbrido. Tá. Interessante. Me diz uma coisa assim, né? A partir do momento que vocês não só fazem esse tipo de só bref, tem outras cirurgias que também precisam ser de plástica. Que tipos de cirurgias são essas? Que tipo de doenças que precisa da plástica junto visual, né? Na parte visual. Eu acho que um dos exemplos mais importantes que nós nos deparamos sempre, toda vez que nós vamos ao ambulatório, no Hospital das Clínicas, são os casos de tumores palpebrais, neoplasias, né? Câncer de pálpebra. Aliás, eu gostaria de fazer um parênteses, que muitas vezes o público acha que pálpebra é só a parte superior. Isso. Né? Então, mas nós temos a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Então, é claro que a pálpebra superior é mais importante em termos de tanto de movimentação, tanto em termos de volume, mas são as pálpebras superiores e as inferiores. Por que eu estou falando isso? Porque a pálpebra inferior é o local das pálpebras onde mais nós temos incidência de ultravioleta direto. E é a área onde nós temos maior comprometimento de tumores malignos. O basocelular, que é o tumor de pele mais comum, acontece na pálpebra também. Então, quando um paciente sabe que está com caso de câncer de pálpebra, ele fica desesperado. E aí ele se pergunta, nossa, vai tirar o tumor e eu vou ficar com um buraco? É isso ou não? Eu vou ficar com talho na pálpebra? Aqui entra a nossa função. Nós fazemos a ressecção do tumor, a gente retira o tumor na cirurgia, mas, ao mesmo tempo, nós fazemos a reconstrução. E é uma reconstrução, ao mesmo tempo, funcional, porque o paciente tem que abrir e fechar os olhos, mas, ao mesmo tempo, tem que ser estética para ficar igual do outro lado. Então, eu acho que o nosso trabalho na reconstrução tumoral, na ressecção tumoral, eu acho um dos mais importantes e é um dos mais gratificantes que a gente tem. Nossa, interessante. E acho que vale a pena só enfatizar, para quem está nos assistindo, que esse trabalho, né, que você fez com as mãos assim, é tudo milimétrico. Né? Sim, é milimétrico. Né? Então é um trabalho assim, especialíssimo, trabalhosíssimo, mas trabalhando em milímetros para cá, milímetros para lá, né? Também tem que ter uma boa visão. Tem que ter uma boa visão, por isso o oftalmologista usa óculos, mas nós trabalhamos com lupas e microscópio, né? Porque realmente há necessidade de precisão.
Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: como que a população, ou seja, o necessitado, chegam até vocês? Bom, a saúde... Quando eu falo vocês, é no sentido do SUS. do SUS. quer dizer, do serviço do Hospital das serviço Clínicas. do Hospital das Clínicas. Bom, o Hospital das Clínicas é um serviço de referência e justamente por isso nós costumamos receber casos mais graves, casos que não são solucionados em locais de atendimento com menor capacidade técnica. Mas é fundamental que os pacientes conheçam os respectivos postos de saúde da região do seu bairro, que tenham a documentação completa, que façam a carteirinha do SUS, que frequentem aqueles programas que o governo disponibiliza de acompanhamento e, a partir dessa atenção básica, esses casos acabam sendo triados. Então, houve no Brasil também, voltando lá na década de 70 e 80, as filas eram extremamente grandes e os casos eram recebidos, na sua maioria, já em estágio muito avançado, que dificultava o tratamento. A gente ainda passa por isso em certa monta, mas isso melhorou muito depois que o SUS foi se organizando, né? E o paciente precisa procurar os serviços referenciados, as UPAs e etc., e a partir dali os profissionais vão encaminhando os casos de maior gravidade que chegam até um serviço como o nosso no Hospital das Clínicas. Eu até acho, enquanto a professora Suzana comentava, falando em baso celular, que é espino celular e baso celular, que são os maiores problemas que a gente enfrenta em termos de tumores, que muitas vezes o paciente negligencia isso, ele não tem a percepção do significado daquilo na pálpebra. Muitas vezes uma lesão pequena que parece uma verruga, parece uma pequena depressão, e em pouco tempo isso cresce, e uma das características dos tumores mais agressivos é o crescimento rápido. E quando a pessoa acaba procurando já num estágio mais tardio, em que é mais difícil preservar o globo ocular, correndo o risco até de perder a vida. Então, se existe uma coisa que hoje para nós seria fundamental, é na educação básica que isso, de certa forma, fosse orientado e ensinado para a população cada vez mais a ter determinados cuidados, como é feito em outras áreas, para que os casos não cheguem com uma gravidade tão grande, né, ao serviço. Quero só passar a palavra para a professora, para ela comentar um pouquinho do nosso atendimento com esses casos mais graves. Deixa eu interceptar. Também, quais cuidados? Você falou assim que pode ser negligenciado, né? A pessoa pode menosprezar a gravidade. Qual é o timing? São meses, semanas, anos de negligência que levam a resultados muito graves? Assim, porque assim, a pessoa foi olhar no espelho hoje, tem lá uma coisa de 1,5 milímetro de diâmetro. Qual é a pressa? Pois é. Quanto mais rápido é o crescimento tumoral, mais grave é o tumor e mais difícil fica para a gente fazer o atendimento. Mas é difícil estabelecer essa relação do tempo. Mas às vezes as pessoas confundem, e é uma pena, a famosa viuvinha, às vezes uma verruguinha, às vezes é uma lesão muito grave e a pessoa não tem essa ideia. Daí a importância da educação. E em alguns casos, 3, 4, 5 meses podem ser fatais para que a gente consiga preservar o globo ocular. Tanto é que o tratamento dos tumores exige, não só do paciente, mas de toda a equipe médica, um preparo psicológico muito grande. Porque às vezes a pessoa não imagina que uma pequena lesão escurecida, uma pequena escavação, que a seus olhos é uma lesão pequena, para que ela seja tratada, você precisa de uma margem de segurança muito grande, e a alteração que a cirurgia vai provocar dentro da parte funcional para que se retire aquilo com segurança
acaba sendo uma área muito grande da pálpebra e aí deixa uma sequela maior. Então, poucos meses podem ser fatais e eu lembro quando fazíamos as campanhas tanto de catarata como as campanhas de transplante de córnea, isso foi uma coisa que o governo se abraçou tão bem que virou um case de sucesso. Você não tem hoje cegueira por catarata, é uma coisa mínima. O conhecimento que se tem de doenças como ceratocone, embora seja um nome técnico, essa é uma palavra muito conhecida já da população. Então, da mesma maneira que nós fomos felizes em campanhas de catarata e campanhas de transplante de córnea, com um excelente resultado, talvez campanhas focadas em lesões associadas a tumor palpebral. E quais os cuidados que é necessário? E seria apenas uma campanha para poder orientar as pessoas, o público? Como seria essa campanha que poderia ser feita? Eu acho que uma das o início dessa história seria mais ou menos assim. Se você tem uma lesão que parece uma verruga, procure o médico com rapidez, porque pode não ser uma simples verruga. E se você tem uma lesão que às vezes forma uma pequena escavação, explicar um pouquinho o que é uma margem irregular, trazer para a população, e inclusive para alunos nas escolas, o conhecimento básico sobre lesões de pele. Nós também fomos muito felizes nas campanhas, mas daí nós temos a indústria ao nosso lado, com as campanhas de tumores de pele por queimadura, por filtro solar. Então, embora exista aí um interesse comercial muito grande também de que esse tipo de conscientização avance, foi possível conscientizar, foi possível reduzir bastante esses problemas. E no caso das pálpebras, eu acho que o principal assim, chamado seria que uma pequena lesão de pálpebra pode não ser uma coisa inocente. Independentemente das campanhas, como o senhor disse, o senhor acha que, fora essas campanhas, a pessoa que de repente identifica um problema, nessa trajetória que ele tem que percorrer até chegar numa situação com vocês, tem como identificar isso a tempo? Porque, veja, o senhor disse que de repente pode ser 4, 5 meses, a coisa está já estrangulada, tá? Ou seja, já agressivo demais. Então, a minha pergunta é nesse sentido, quer dizer, as unidades base, seja as UPAs ou as UBSs, etc., quer dizer, tem quem faça esse Primeiro diagnóstico? Esse diagnóstico, essa peneira, vamos dizer assim, para poder fazer o encaminhamento? Essa pergunta vai fazer com que a gente lembre a nossa idade. Não, eu acho que, assim, felizmente, assim, 3, 4 meses, isso de desenvolvimento fatal, ainda bem que isso é raro. Exceção. Então, considerando que do tumor maligno palpebral mais frequente é o basocelular, ele tem um crescimento lento. Então, se o paciente, digamos que fica na fila durante 6 meses, será que ele morre em 6 meses? Ele vai ficar cego em 6 meses? Não, em geral não fica. Mas depende muito também, eu acho que da persistência do próprio paciente em procurar o atendimento. Nós recebemos muitas vezes pessoas inquietas, digamos assim, que não estão conseguindo um tratamento adequado no posto de saúde, resolve ir ao pronto-socorro. Muitas vezes o pronto-socorro do HC é a porta de entrada de muitos doentes em muitas áreas, inclusive na oftalmologia e muitas vezes para esses casos de tumores palpebrais. Mas, felizmente, assim, a gente tem um tempo para trabalhar, mas a identificação de tumores palpebrais não é uma coisa tão fácil assim, que um clínico que trabalha no posto de saúde vai saber identificar e vai encaminhar. Muitas vezes a gente recebe pacientes
que tem uma lesão de 10 milímetros, se a gente considerar, no caso da pálpebra, que ela tem 30 milímetros de comprimento, né, já está com 1/3. Então, há necessidade de tirar 1/3 a metade da pálpebra. Então, veja, então, a gente vê casos assim que estão já há 2, 3 anos evoluindo. Então, mas depende muito, eu acho que do contexto também. Às vezes é um paciente que faz acompanhamento numa outra área do próprio hospital. Aí o médico olha e fala, opa, peraí, isso aqui vamos encaminhar para o setor específico. Aí ele tem sorte de alguém com ter observado, alguém com experiência. Então, é muito difícil, então, identificar. O paciente consegue identificar só com uma verruga, mas alguns não conseguem nem identificar o que é. Por isso que precisa de uma campanha ou um alerta ou alguma coisa para que a pessoa, para que os pacientes comecem também a se observar. Isso. Inclusive no rosto, não só mais no seio, não só em outras questões, mas também no rosto, também perto dos olhos, não só na pele, né? Quer dizer, o sol também pode trazer consequências, né? Por isso você falou também do protetor solar. Não, e nós tivemos campanhas tão bem sucedidas como o transplante de córnea e catarata, com uma estrutura do SUS que está aí. Então, a estrutura que nós temos hoje, ela pode não ser perfeita, mas ela não é impeditiva para que a gente continue crescendo e evoluindo. Eu falei para a Suzana que a gente ia lembrar a nossa idade com essa pergunta, porque o SUS data, né, da década de 70. E eu entrei na faculdade em 80... Não precisa fazer a confissão completa. Deixa para lá. Mas, enfim, eu acho que a palavra-chave é a conscientização, e o que a professora Suzana falou, da motivação dos pacientes, porque buscando, nós já temos portas. Nós já temos portas. E uma coisa que eu queria também comentar é que, assim, eu acho que é muito importante a pessoa saber se observar. Então, desde uma lesãozinha, uma verruguinha, ou próprio, por exemplo, cílio que está caindo. Não é? Então, área sem cílio, puxa, você olha no espelho, eu estou com falta de cílios aqui, pode ser o início de um tumorzinho. Né? Então, eu acho que assim, desde observar um cílio, observar a cor da pele, mudança de textura, eu acho que a pessoa precisa se observar. Então, as pessoas mais observadoras, eles vão tomar uma atitude. E as menos observadoras, por exemplo, pessoas mais idosas, que os sentidos já têm uma capacidade visual reduzida, uma mobilidade reduzida, elas vão perceber menos. Ou se tiver alguém do lado, né? Isso. Mas o que eu estou achando interessante é que, assim, eu não tinha noção, realmente, né, e trabalho muitos anos no hospital também, que uma pequena alteração assim, tão pequenininha, pudesse ser uma coisa tão grave. Sim. Sabe, isso que eu estou falando, eu acho que a necessidade dessa divulgação é muito importante. Ou fazer alguma coisa para ser divulgado, porque acho que, não sei, me pegou de surpresa. Né, esse tipo de doença assim tão séria. Agora, eu não sou dermatologista, nem oftalmologista, nem óculoplasta, mas uma noção antiga, que não sei se é verdadeira, é que o uso protetor solar não pode ser usado na região muito próxima dos olhos, nas pálpebras, provavelmente. Isso deve ser verdade. Então, qual que, se for não, e qual seria a profilaxia, né? Porque na pele, de modo geral, por exemplo, uma pessoa muito caucasiana, que se expõe muito ao sol, principalmente na roça, tem que usar roupas de mangas compridas, tem que usar protetor solar nas regiões expostas, né? E a senhora falou que a pálpebra inferior talvez seja mais vítima do ultravioleta do que a superior. Isso. E tem profilaxia? Na verdade, o uso de protetores, protetor solar, pode ser feito na região palpebral. Eu inclusive, recomendo protetor solar na forma de bastão.
que o creme, o líquido, ele pode realmente entrar dentro dos olhos. Mas, por exemplo, quando a gente faz cirurgia palpebral, a gente sempre recomenda para o paciente, olha, usa um protetor facial, né? Dependendo da cor do paciente, a gente um filtro 50, 60, um filtro 30 para quem tem uma cor que nem a minha, por exemplo, né? Então eu uso 30. Mas a utilização ao redor dos olhos, ela é válida, e não somente isso também, mas não é uma aplicação ao dia, mas pelo menos umas 2, 3 aplicações. Eu acho que é fundamental. O uso de óculos de proteção também, né, com radiação ultravioleta, usar óculos escuros, isso ajuda. E muitas vezes, quem tem propensão a câncer de pele, fazer exames, fazer uma triagem periódica, que seja com clínico, que seja com dermatologista, eu acho que isso é muito importante. Aí entram as campanhas. Nossa, eu estou aqui vidrada nisso daí. Então, esse é um cuidado muito sério, né? E eu acho que até para as pessoas poderem realmente começar a questionar, né? E a busca disso. E pensar numa campanha. Vamos pensar numa campanha. Eu sou doida para fazer as coisas, né? Pensar numa campanha, então, né? Professora, a senhora fez referência, por exemplo, às pessoas de mais idade, né? Eu queria começar do começo. E, normalmente, a criança, ela consegue alguém identificar o problema de visão quando ela está na escola. Sim. Tá? Quer dizer, pelo fato de não entender, não ler, etc. E qual é a referência, quer dizer, para esse tipo de tentativa de identificação de alguma deficiência visual? Quer dizer, deve ser feito através do próprio pediatra, ou os pais que devem ter a preocupação de fazer esse check-up, vamos dizer assim, também procurando o oftalmologista para verificar e identificar o nível de visão da criança, independentemente da idade? Como que é? Eu acho que, assim, o papel da família é importante, em primeiro lugar, e a função do pediatra também. Eu queria lembrar que existe agora, oficialmente, o teste do olhinho, né, do reflexo vermelho, que é feito nas maternidades para checar se essa criança não tem chance de ter retinoblastoma. Então, é um exame que já é feito nos berçários. Então, a criança nasce, então se joga um foco luminoso para ver o reflexo da retina. Então, isso já é uma triagem para ver se não tem retinoblastoma, que é o tumor maligno ocular mais frequente na criança. Então, mas isso não é divulgado? Os pais têm conhecimento disso, que foi feito esse exame? Tem. Tem um documento. O teste do pezinho, tal, vem no documento atualmente. Então, eu acho que faz tempo que isso aconteceu. Isso é uma coisa mais recente. Mas isso já no berçário, isso já acontece. Agora, durante o crescimento, então, os pais, eles têm que, a família, ficar atenta, por exemplo, a alguns sinais. Se a criança segue os objetos durante o crescimento, mostra coisas coloridas, né? Então, se acompanha com os olhos. E isso é uma coisa importante. Ver se a criança chega muito perto para enxergar. Então, tem alguns sinais indiretos que a família ela pode notar se a criança não está enxergando bem ou não. Mas também, de novo, é a observação contínua. Então, eu acho que isso de observar como é que a criança está se portando, se ela não está tropeçando, batendo a cabeça. É porque a gente ouve muitas histórias, e aconteceu com o meu filho. Quer dizer, de repente, a professora chamou a atenção porque ele não estava escrevendo direito. Isso. E aí, levamos ao oftalmologista, e aí ele receitou o óculos. Quer dizer, o dia que colocou esse óculos no menino foi uma felicidade enorme. E a gente, ignorantemente, não tinha identificado aquela situação, que só foi identificado na escola, propriamente dito.
Então, quer dizer, é uma situação que às vezes a criança está sofrendo e você não está observando o que realmente poderia estar identificado, né? E há uma crença popular e às vezes um aspecto de negação da família de pegar crianças pequenas, 2 anos, 3 anos, para usar óculos, alguma coisa assim. E acho que uma das imagens mais bonitas que eu já vi foi uma criança muito bonita, com 2 anos apenas, e um óculos muito bonitinho, bem acomodado, e ela usa, porque ela tem a percepção da melhora visual e da diminuição visual sem o óculos. Entendi. Então, há uma tendência na busca por enxergar melhor que mesmo crianças pequenas usem o óculos. Até o óculos de sol para a criança, né? Porque Exato. assim, Exato. eu tenho uma sobrinha neta que ela tem os olhos muito azuis, né? Ela não consegue enxergar. Então, ela vai até na escola de óculos de sol. Não é frescura, Não, é porque ela não importante. consegue. Fica mais sensível. Fica mais sensível. Então, quer dizer, tem que ter isso também, né? Tem que ter essa percepção. Isso, e agora que as crianças vão cada vez mais precocemente para as escolas, Sim, só 3 os professores têm uma função importante na detecção de eventuais problemas visuais, ver o comportamento da criança. Então, logo que entra na escola, com 3, 4 anos de idade, já se percebe se a criança, assim, não vai identificar uma miopia de 1 grau, meio grau, não, mas miopias, assim, elevadas, hipermetropias também muito graus bem acima, já são facilmente perceptíveis. E aí os professores encaminham para os oftalmologistas. Isso eu acho que é cada vez mais importante. Agora, voltando naquele assunto que eu estou muito encucada aqui, muito intrigada, né? Já pensou, aqui estava pensando assim, né? Uma manchinha aqui pode ser um tumor, alguma coisa parecida. E se passar num dessas pessoas que estão fazendo um monte de estética, colocar alguma coisa em cima, qual a consequência disso? Eu estava aqui, ó. É comum que outros profissionais não percebam. Percebam também. Nossa, eu fiquei... Vou falar um pouquinho sobre uma área polêmica e eu fico aqui à mercê de ser corrigido pela professora a qualquer momento. Quando você define que um determinado profissional pode executar um determinado procedimento, pressupõe-se que ele domine a área, pressupõe-se que ele possa entender esse tipo de situação antes de tomar a atitude. E pressupõe-se que pressupõe-se como obrigação, que se houver uma complicação fruto desse procedimento, que não necessariamente significa falha no procedimento, mas se houver uma complicação, seja por qual motivo for, ele esteja preparado para conduzir o caso. Então, muitas vezes, vou citar como exemplo um peeling químico. Um peeling químico é a aplicação de um produto sobre a pele. Quem de nós aqui presentes teria a condição de limpar uma face, vestir uma luva e aplicar um produto na pele e espalhar o produto na pele? Todos nós teríamos condições. A questão é se, analisando a pele antes do procedimento, conclui-se que ela tem condição de receber esse peeling químico. Ou, entendendo as particularidades dessa pele, você consegue prever eventuais complicações e adaptar o seu procedimento ou se preparar para uma eventual complicação para tomar as decisões. Então, essa é uma das consequências de determinados profissionais que aprendem a fazer o procedimento e aí se julgam capazes por causa disso, mas tem todo esse outro entorno. Então, nós tivemos recentemente muitas mortes. Não vou citar a palavra muitas, vou citar a palavra algumas. Mortes por uso de uma substância química na pele por motivos estéticos. Um profissional médico, quando executa um procedimento estético, ele tem, por natureza da profissão, ele não pode permitir que o paciente corra riscos de saúde em função da execução de um procedimento estético. Então, se ele identifica essas possibilidades, ele deve não fazer o procedimento.
Agora, se quem vai fazer o procedimento não tem a condição técnica de fazer esse perfil de avaliação, que foi um caso recente que aconteceu aqui em São Paulo e que ensejou que o Conselho Federal de Medicina proibisse o uso do produto. Então, essa é a questão. Você chegou no ponto. É, porque eu vejo algumas coisas assim e fico um pouco assustada, né? Essa semana mesmo eu vi uma pessoa, não sei se está certo, tá? Mas eu assustei, de ter feito laser bem pertinho aqui dos olhos. E aqui ficou tudo muito manchado. Não sei se é normal isso. Eu falei assim, mas nos olhos? Né? Foi o oftalmo que fez? A primeira coisa que eu perguntei, nos olhos é o oftalmo que fez? Porque assusta. E não foi o oftalmo, né? Então, isso é certo? Não sei, você pode falar isso. Mas que assusta, assusta. Existem, inclusive, procedimentos que, ao redor dos olhos, pode acabar levando à cegueira. Então, meu Deus do céu. Eu acho que, assim, às vezes o que eu vejo é que as pessoas subestimam um pouco, falam, mas é só alguma coisa na pele, é só um laser, é só um peeling, é só um creme. Eu estou passando aqui, não vai causar problema. Eu acho que esse fato de minimizar o procedimento e nós, como oftalmologistas, realmente nos assusta muito. E a mim também está assustando. Existe, por exemplo, uma situação bastante delicada que é um equipamento extremamente eficiente que faz tratamentos estéticos utilizados por médicos. Quando foi utilizado próximo do globo ocular, desencadeou aumento de pressão intraocular em alguns casos. É um procedimento, na maioria das vezes, realizado por dermatologistas. Então, a empresa que desenvolveu o equipamento desenvolveu um bom equipamento. A empresa não tinha este conhecimento. Isso foi sendo percebido à medida em que foi usado. E os médicos que utilizaram, à medida em que isso foi acontecendo, começam a perceber, começam a encaminhar para oftalmologistas, e em um determinado momento a gente entende que este procedimento, que é extremamente benéfico para a pele, de um equipamento extremamente sofisticado, próximo dos olhos, desencadeia um aumento de pressão intraocular. E aí define-se então que não se usa lá mais próximo dos olhos. Então, coisas bem feitas e bons equipamentos, frutos de pesquisa e desenvolvimento, podem desencadear esse tipo de situação, que não é desejável, e isso só será identificado se profissionais capacitados estiverem utilizando e atentos a isso. E é assim que a coisa vai evoluindo. Então, hoje, esse equipamento, que é extremamente útil, continua sendo utilizado na dermatologia estética, não se usa próximo dos olhos por conta da percepção do aumento da pressão, e eventuais máquinas que surjam, etc., isso já passa a ser motivo de estudo, motivo de desenvolvimento. E é assim que as coisas evoluem e vão para frente. Se você entrega esse equipamento na mão de uma pessoa sem formação, ela não vai entender nada do que está acontecendo. E a gente passa por um momento que é um pouco assim. Pode até ter formação, mas não tem interesse em aprender ou procurar saber quais as consequências também. Fazer por fazer. Eu acho que é importante dizer que existe uma banalização Isso. da medicina, da saúde como um todo. Então, todo mundo se acha no direito de poder fazer tudo. Fazer tudo. Fazer tratamentos de laser, peeling, em casa, com equipamentos. A gente vê alguns vídeos no YouTube que realmente nos assustam, porque as pessoas vão experimentando coisas, achando que são capazes. Sem perceber essas consequências maiores, né? O perfil associado à falta do preparo justamente impede que as pessoas tenham essa visão. Então, muitas vezes, quem está praticando o ato não o faz de má fé, mas parece que há uma dificuldade da gente convencê-los de que não há ainda o preparo adequado, né? Mas aí que está. Essa situação é que a gente acaba assistindo, ouvindo, né?
é exatamente a questão da mercantilização. Ou seja, em função do fazer mais por menos. Então, lógico, de repente, num determinado lugar, né, pode se instalar um profissional que oferece um serviço que ali é X, no outro lugar é 3 vezes mais. Então, pela ignorância do chamar paciente, tá? Ele acaba achando que ele está levando vantagem, porque ele está deixando de pagar tanto e está pagando muito menos. E aí vem as consequências. Então, quer dizer, sobretudo agora, com essa flexibilização, e que está se discutindo muito do ponto de vista dos seus respectivos conselhos, né, profissionais, mas a questão da harmonização facial feita por cirurgião dentista. Quer dizer, veja, na minha ignorância, eu não sei até onde que um cirurgião dentista pode realmente conhecer além daquilo para o qual ele foi formado. Porque, lógico, é igual eu como advogado, tá? Uma coisa é eu ter um curso feito lá em Coimbra, onde eu fui e fiquei 15 dias para fazer um curso, e eu venho com esse certificado de lá, dizendo que sou diplomado em Coimbra numa determinada matéria. Tá? O que é diferente, você de repente frequentar uma faculdade 2 ou 3 anos, tá? E ter aquele conhecimento, que na verdade aquele diploma, aquele certificado não representa necessariamente que você tenha conhecimento profundo, né? Então essa situação que a gente percebe, que é a questão também do avanço desses profissionais desqualificados, despreparados e desmoralizados para poder ganhar espaço perante aqueles que, a exemplo de vocês, têm todo um histórico de formação para poder chegar onde estão, né? Então, essa é a situação que a gente observa. Então, cabe ao próprio cidadão ou a cidadã ter consciência disso, sabendo que não dá para fazer milagre. Quer dizer, ninguém consegue fazer um trabalho sofisticado sem que realmente tenha uma remuneração adequada. Isso quando você fala no privado. No público, a mesma coisa. Só que o público tem ainda uma peneira, que é o concurso que tem que ser feito, a formação que tem que ser certificada, etc. Então, tem um pouco mais de dificuldade de chegar nesse nível, né? Mas, não especificamente na oftalmologia, mas ontem mesmo eu vi na televisão uma notícia de um médico em Itapetininga, tá? Onde a criança chegou com um problema e o médico simplesmente deu lá um analgésico qualquer e mandou embora para casa. 1h30 depois, a mãe voltou com a criança e a criança morreu, porque era uma questão da apendicite e que estourou, não sei o que aconteceu, e morreu, né? Quer dizer, ainda esse profissional tinha colocado numa mensagem no Instagram dele dizendo: estou no plantão nessas 24 horas por causa dos boletos. Quer dizer, como é que você pode esperar alguma coisa de uma pessoa dessa? Em nenhum sentido tem alguma coisa que o favoreça, mas isso só para poder deixar e, ao mesmo tempo, as pessoas que estejam nos assistindo possam ter esse tipo de conscientização. E o Instagram, ele realmente, de uma certa forma, ela traz muito malefício, porque vai promover as pessoas que você não sabe. Você não conhece a pessoa. Exatamente. Você não conhece o profissional. E porque tem 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, as pessoas ingenuamente vão procurar os serviços e sem checar da confiabilidade ou do profissionalismo da pessoa. Então, esse é um problema cada vez crescente. E que fique bem claro que é bem grave, né? Porque tem consequências muito sérias mesmo, né? Exato. Mas ao mesmo tempo que a gente pode apontar o acesso a essas informações talvez indevidas ou insuficientemente refinadas, tem o lado do profissional, porque
todo mundo espera, por exemplo, tá lá a tabuleta na porta do escritório do Dr. Eli, né? Eu posso entrar lá e ser bem servido, né? Então, os conselhos, os órgãos de classe, eles precisam assegurar que os procedimentos sejam feitos por quem tem possibilidade de avaliar adequadamente, né? Se ele vai ser bem sucedido em 90% dos casos ou em 70% dos casos, desde que tenha a qualificação bem realizada, isso aí depois o mercado é que vai resolver, né? Mas não se pode, né, permitir que profissionais sem qualificação suficiente façam os procedimentos, onde a chance de sucesso talvez seja uma coisa aleatória, né, uma possibilidade fortuita eventualmente e não a possibilidade maior. Então, de lado a lado, todos temos responsabilidades, né? Exatamente, é nessa linha que a professora falou, quer dizer, da banalização da medicina, e eu já tive o oportunidade de citar aqui, quer dizer, no direito, pior ainda, porque no direito existe mais faculdade de direito no Brasil do que as do resto do mundo. Puxa vida. Então, quer dizer, hoje as faculdades de medicina são 300 e poucas. Essa que é a nossa situação. Brasil, o de direito chega a 1.200 e poucas faculdades, tá? Quer dizer, ainda... Oi? O Brasil só perde em número de faculdades de medicina para a Índia. É isso, exatamente. Só para a Índia. Então veja tá só o muito alto seguinte. também, né? Então, essa situação é uma situação de estruturação. Então, na realidade, o que acontece? Essa questão de que o mercado possa regular ou excluir quem não presta, mas só que a sociedade vai pagar um preço muito alto até chegar nessa seleção natural, né? Então, veja, eu até o dia estava conversando com o doutor Afonso e, na realidade, eu tenho um amigo que tem uma filha que fez a faculdade de medicina na Rússia, tá? E retornou o ano passado. E ela fez o Revalida, tá? E ela passou no Revalida, nas fases todas. E eu estava até em função de uma informação que o doutor Afonso tinha me dado, eu fui confirmar. E ela disse que, nesse exame, somente 3% do que fizeram passaram. Então, realmente, é uma seleção bastante rigorosa, né? Então, porque se fosse simplesmente para apresentar o diploma e revalidá-lo, ótimo, mas com essa... Ótimo não. Com esse rigor. Seria um absurdo. Mas, quer dizer, com esse rigor, realmente percebe-se que não adianta fazer lá fora, depois chegar aqui e está tudo bem, né? Então, essas são situações que, como o doutor Afonso falou, quer dizer, é uma questão que os conselhos profissionais têm que ter essa preocupação. E veja, ao mesmo tempo, existe uma corrente que luta contra isso, tá? Por quê? Porque isso realmente, não tendo essa avaliação pós-formação, as formadoras desses profissionais não têm cobrança nenhuma, porque não tem nenhum filtro. Então, quer dizer, hoje, o que está chegando à conclusão que a medicina precisa realmente fazer essa prova como faz a OAB, realmente seria... Para todos os cursos. Para todos os cursos seria importante. E o que está se buscando na medicina é que esse exame, também acho que na advocacia deveria fosse feito periodicamente. Porque não adianta fazer na entrada e depois largar, né? Então, essa situação, se a gente quer buscar um nível de excelência, seria por aí, né? Principalmente pelos históricos que se tem de irregularidades e de ineficiência dos profissionais, e eu estou falando não é da medicina, quer dizer, de todos, de uma maneira geral. Precisaria tudo ser levado a sério, devidamente. Sim. E não fazer apenas por fazer. Exato. Uma regulação. Todos, a parte de organização mesmo. Acho que em todos os níveis há uma necessidade. A gente saiu um pouquinho do Isso. aspecto técnico, né? Isso, mas eu particularmente acho que isso também é importante para que as pessoas que possam estar
nos assistindo e ouvindo possa refletir sobre isso também. Porque, a rigor, de repente, ter o título de médico, de advogado, enfim, de psicólogo, para não deixar você de fora, né, é muito legal. Porém, precisa saber qual é a afinidade que se tem com aquilo que está fazendo. Real qualificação. Exatamente. Deixa eu perguntar mais uma coisinha, curiosidade também, que eu sou muito curiosa. E essa questão da cataratas, né, que teve várias questões aí fazendo catarata e que não deu resultados. Por que acontece isso? Em relação às campanhas, né? Perda visual em campanhas. Eu acho que assim, na verdade, assim, a grosso modo, quando você opera bastante, se espera que as complicações sejam maiores também pelo número. Primeiro, isso pode acontecer. Agora, quando a gente tem um serviço bem estruturado, que tem um protocolo de tratamento, um protocolo cirúrgico, isso diminui a margem de erros. Mas eu acho que quando existem essas situações de campanha, a campanha eu acho que é uma faca de dois gumes. Ela ajuda, mas ao mesmo tempo a campanha 1, 2 vezes talvez fosse interessante, mas na terceira já deveria ser institucionalizado, não é? Então, no meu entender. Então, quando você tem essas campanhas, muitos profissionais são envolvidos. Eu acho que a coisa em série, o deslize de um pode acarretar problemas. Então, foi problema de esterilização de material. Então, aí há a contaminação de todos os pacientes que foram operados naquele dia e que levaram à perda ocular. Então, foi contaminação. Então, o erro de um afetou todas as cirurgias do dia. Então, e que fique bem claro, né? Porque muitas pessoas estão precisando fazer e não querem fazer mais por esse medo. Quer dizer, o medo aumentou, por isso que eu trouxe... isso pode acontecer, mas... mas não deve. Mas, assim, eu acho que a pessoa, quando vai se operar, então, primeiro, se informar se o local é de confiança, se os médicos são de confiança, se a instituição... quer dizer, tudo precisa ser investigado. Voltamos à mesma coisa, né? Precisa ser investigado antes. Ser inquieta novamente e ir à busca, né? Houve uma grande confusão, eu acho, social em relação a isso, porque quando se iniciou a cirurgia de catarata, retirava-se o cristalino, que tinha escurecido, que é a catarata, e no início não havia a tecnologia de lente intraocular para ser colocada no olho. Então a cirurgia de catarata, lá de início, você tirava a pessoa às vezes da cegueira para uma visão de movimentos. Ele não tinha a capacidade de ler letras e etc. À medida que a cirurgia avança e que a tecnologia avança muito, surgem lentes intraoculares que são até multifocais. Então, não só você enxerga, como enxerga para longe, para meia distância, para perto. E as tecnologias em cirurgia de catarata avançaram muito e muito rápido. E a população, às vezes, confunde uma cirurgia que traz bom resultado, mas traz o bom resultado porque é altamente tecnológica, confunde com o conceito de essa é uma cirurgia simples. Então, no nosso meio, a palavra simples ela é a palavra proibida. Porque a complexidade, a qualidade dos equipamentos, a tecnologia de lente intraocular, tudo que envolve uma cirurgia de catarata, embora a cirurgia de catarata não seja uma cirurgia longa, não seja uma cirurgia dolorosa, na maioria das vezes, traz o conceito de que tornou-se simples. Não é verdade, ela se tornou mais complexa. E uma infecção em várias áreas cirúrgicas, em várias partes do corpo, sempre é um problema. Mas em relação ao olho, é uma das áreas mais graves para se ter uma infecção, aonde o medicamento tem mais dificuldade de chegar dentro do olho. Então, esse é o grande conceito. E aí, é uma cirurgia complexa, extremamente delicada, extremamente evoluída, e se a estrutura não for
muito precisa e eficiente, acontece isso. Só um minutinho. Eu preciso pegar a chave do carro com você, sua esposa está pedindo aqui. É que eles vão fechar o estacionamento, tá? Tranquilo, pode voltar. Obrigado. São conhecimentos que nós todos devemos ter, né? Não só nós profissionais envolvidos, né? Mas toda a população tem que estar em consonância com esses conhecimentos todos, né? Não tem nenhum sistema perfeito, mas a gente precisa ajudar a aperfeiçoar o sistema e a gente precisa cuidar para que o sistema funcione bem, né? Então, pensando assim em campanhas ou então em serviços que tenham um movimento, um volume maior de procedimentos. Agora, nós começamos pelo lado ultra especializado, né? Que é a plástica ocular ou oculoplastia, e fomos passear, né? Em várias áreas da oftalmologia, do conhecimento médico. E eu estou fechando assim porque nós estamos já terminando aqui, infelizmente, a nossa conversa aqui com a professora Suzana Matayoshi, né? E o Dr. Rogério Leal, que são lá do Hospital das Clínicas e têm suas respectivas clínicas privadas. E como a gente pôde notar pelas considerações e pelo conhecimento apresentado aqui, são profissionais da mais alta qualificação aqui do nosso meio em relação a esses temas, né? Foi uma lembrança boa da Marlene de convidá-los, né? E agradeço muito pelas informações. E os dois têm rede social, Facebook, Instagram. Temos. Então, pelo nome, consegue achá-los. Consegue achar. Que bom. Então, já fechamos mais um ciclo. Não esqueçam de dar o like, gostei, e recomendar para os seus amigos e familiares. Vocês querem fechar? Eu só queria agradecer os dois, né? A professora e a diretora, né? Do departamento. Você, Roberto, já do que não dá nem para dizer, né? Foi muito amigo, né? Muito pronto para poder fazer e participar desse, convidando a professora também, que eu acho que eu não tinha esse acesso, mas foi muito prazeroso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Evidentemente não poderia ser de forma diferente em poder agradecê-los e, obviamente, que todos que estarão nos vendo e ouvindo vão poder ter mais informações e informações realmente privilegiadas. Então, da minha parte, muito obrigado aos senhores. Muito, muito obrigado. Agradeço também. Uma pergunta que ficou no ar. E os cremes que passam por aí, que as propagandas dizem? Esqueci de perguntar isso. Passa isso que vai ficar bom, passa aquilo que vai ficar bom. Também não pode prejudicar a pele, não pode prejudicar o olho? Pode. Depende. Tem produtos bons e produtos ruins. O que precisa é uma indicação de alguém que conheça extensamente, né? Correta. A composição dos cremes. Imaginando como vocês vão ter trabalho. O mais comum são as pessoas terem assim um certo afeto por produtos cosméticos. E, por definição, cosmético é um produto que pode ser utilizado em qualquer tipo de pele e você espera muito mais resultado objetivo de um dermocosmético, que tem uma característica mais específica, do que de um cosmético em geral. Então, dentro daquilo que você perguntou, tudo pode acontecer, mas, de maneira geral, o que mais acontece são as pessoas usarem produtos que não combinam um com o outro, que não somam um com o outro e acabam não trazendo benefício. Você só gasta. Mas do jeito que está acontecendo, tantos produtos que as pessoas estão passando um monte de coisa, né? E a internet também ensina, passa isso que vai melhorar, passa aquilo que vai melhorar. Já pensou como vocês vão trabalhar muito, porque vão ter muita consequência. Tem. Muita consequência vai vir, porque olha, manda fazer um monte de coisa, meu Deus do céu. Acontece. É o samba do crioulo doido. Virou moda fazer mesmo, o que né? Não, mas isso que o doutor Afonso falou, quer dizer, a questão é ter acesso a quem de confiança que possa fazer indicação, né? Sim. No final de tudo, eu acho que é a necessidade de educação, né?
Sim. Então, é o conhecimento, né? É o Ter o conhecimento, educar a população para poder fazer melhores escolhas. Basicamente isso. Não ficar só no YouTube procurando receitas mágicas, né? Então, Fantasias prontas, né? Infelizmente, a falta de conhecimento é o problema mais sério, eu acho. Com certeza. Mas nós estamos resolvendo pelo menos uma parte desse problema com essa conversa aqui. Isso aí. Muito bom. Tá bom, a gente vai filosofando também, né? Obrigado. Ana, obrigada. Tudo, né? Exato, né? A conversa assistente, né?